O Brasil é conhecido por sua incrível biodiversidade, com florestas, rios e uma variedade de ecossistemas que abrigam milhares de espécies. Mas você já se perguntou como era o nosso país há milhões de anos atrás, quando os dinossauros dominavam a Terra? Prepare-se para mais uma viagem no tempo, porque hoje vamos explorar como era o Brasil na época dos dinossauros. Vamos descobrir quais dinossauros viviam aqui, como era o clima, a geografia e como o nosso território se transformou ao longo de milhões de anos. Então, apertem os cintos, porque essa jornada vai ser épica. O berço dos primeiros dinossauros. Para entender como era o Brasil na época dos dinossauros, precisamos voltar no tempo, há mais de 200 milhões de anos atrás, no período Triássico, quando o mundo era bem diferente. Naquela época, o Brasil fazia parte do supercontinente Pangeia e ficava situado no bloco Gondwana, que era localizado mais ao sul, juntamente com a África, Antártida, Austrália e Índia. Além de que o clima era bem diferente do que vemos hoje. No início da era dos dinossauros, o Brasil era um lugar frio e árido. Grandes geleiras cobriam parte do território, especialmente no sul, e desertos se estendiam por outras regiões. Mas à medida que o clima foi mudando, o Brasil se transformou. No final do Triássico, um evento conhecido como Evento Pluvial do Carniano trouxe chuvas intensas e um clima mais úmido para o interior da Pangeia. As paisagens áridas deram lugar a florestas exuberantes e lagos, criando um ambiente propício para a diversificação dos dinossauros. Durante o Triássico, a vida no Brasil era dominada por animais que haviam sobrevivido à grande extinção no final do Permiano, a maior extinção em massa da história da Terra. Entre esses animais estavam os sinapsídeos, parentes distantes dos mamíferos, e os anfíbios temnospondylos, que viviam em áreas úmidas e próximas a lagos. Também haviam répteis primitivos, como os procolofonídeos, que se alimentavam de plantas e insetos. Esses animais eram pequenos e ágeis, capazes de sobreviver em um ambiente hostil e em constante mudança. Mas o grande destaque do Triássico brasileiro foi o surgimento dos primeiros dinossauros. Foi aqui em que viveu o Staurikossauro, um dos dinossauros mais antigos do mundo. Ele foi descoberto no Rio Grande do Sul e viveu cerca de 233 milhões de anos atrás, no final do período Triássico. Com cerca de 2 metros de comprimento e 12 quilos, ele era um pequeno predador ágil que caçava insetos e pequenos animais. Mas o Staurikossauro não estava sozinho. Ele vivia na formação Santa Maria, uma região no Rio Grande do Sul que é um verdadeiro tesouro paleontológico. Essa formação é conhecida por abrigar alguns dos fósseis mais antigos e importantes do mundo, incluindo vários dinossauros que viveram no Triássico. Um desses dinossauros é o Gnatothorax, um predador maior, com cerca de 3 metros de comprimento. Ele era um dos principais carnívoros da época, caçando outros dinossauros e animais menores. O Gnatothorax era um animal robusto, com uma mordida poderosa e garras afiadas, capazes de abater presas maiores do que ele mesmo. Mas nem todos os dinossauros da formação Santa Maria eram carnívoros. O Saturnalia, por exemplo, foi um dos primeiros dinossauros herbívoros, com cerca de 1,5 metro de comprimento. Ele era pequeno e ágil, com dentes adaptados para mastigar plantas. O Saturnalia era considerado um dos primeiros membros da linhagem que daria origem aos gigantes saurópodes, como os diplodocus e os brachiossauros. A Era dos Gigantes começa. Durante o período Jurássico, o supercontinente Pangeia começou a se dividir. Essa separação foi um dos eventos geológicos mais importantes da história da Terra, e o Brasil estava no centro dessa transformação. No início do Jurássico, o Brasil ainda fazia parte da Pangeia, mas as forças tectônicas já estavam em movimento, preparando o cenário para a formação dos continentes em que conhecemos hoje. Por volta de 200 milhões de anos atrás, a Pangeia começou a se dividir em dois grandes continentes, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. Essa separação foi lenta, mas constante, e ao longo de milhões de anos, o Oceano Atlântico começou a se formar, separando a América do Sul da África. Enquanto isso, as forças tectônicas que estavam separando os continentes também criaram cadeias de montanhas e vulcões. No Brasil, uma dessas cadeias de montanhas começou a se formar entre o que hoje é a América do Sul e a África. Essas montanhas, conhecidas como Serras do Mar, foram erguidas pela compressão das placas tectônicas e se tornaram
tornaram uma barreira natural que influenciou o clima e a geografia do país. À medida que o Oceano Atlântico se expandia, o clima do Brasil começou a mudar. As regiões costeiras se tornaram mais úmidas, enquanto o interior do continente permanecia árido. Essa mudança climática teve um impacto profundo na vida que existia no Brasil durante o Jurássico. O clima do Brasil no Jurássico era mais quente e úmido do que no Triássico, especialmente nas regiões costeiras. Florestas de coníferas e cadáceas e ginkgo bilobas cobriam parte do território, criando um ambiente ideal para os dinossauros herbívoros. Essas florestas eram densas e cheias de vida, com uma variedade de plantas que serviam de alimentos para os grandes herbívoros. Embora o registro fóssil do Jurássico brasileiro seja escasso, alguns dinossauros fascinantes viveram aqui durante o período. Um deles é o Anquilossauro, cujas pegadas foram encontradas em Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul. Essas pegadas, com cerca de 150 milhões de anos, pertencem a um dinossauro herbívoro fortemente armado, que provavelmente vivia em um dos grupos e se alimentava da vegetação densa das florestas jurássicas. Outro dinossauro que pode ter habitado o Brasil no Jurássico é o Alossauro, um grande predador que dominava as cadeias alimentares da época. Embora não tenhamos fósseis completos desses animais aqui no Brasil, sabemos que ele estava presente em outras partes de Gondwana, como na Argentina e na África, o que sugere que ele também pode ter vivido aqui em algum momento desse período. Apesar dessas descobertas, o Jurássico brasileiro ainda é um grande mistério para os paleontólogos. A maioria das rochas desse período foi erodida ou coberta por sedimentos mais recentes, o que torna difícil encontrar fósseis. No entanto, os poucos fósseis e pegadas que foram encontrados nos mostram que o Brasil era um lugar cheio de vida, com uma diversidade de dinossauros e outros animais que ainda estamos começando a entender. A Era de Ouro dos Dinossauros. O período Cretáceo foi a era de ouro dos dinossauros no Brasil. Nessa época, a separação entre a América do Sul e a África estava quase completa, e o Oceano Atlântico já cobria grande parte do espaço entre esses dois continentes. O clima do Brasil no Cretáceo era muito diferente do que vemos hoje. Nas regiões tropicais, especialmente no Nordeste, o clima era quente e úmido, com chuvas frequentes que sustentavam florestas densas e lagos rasos. Essas florestas eram dominadas por coníferas, cicadáceas e as primeiras angiospermas, ou plantas com flores, que começaram a se diversificar nessa época. As angiospermas foram uma das grandes revoluções do Cretáceo. Essas plantas, que produzem flores e frutos, começaram a se espalhar por todo o planeta, transformando os ecossistemas. No Brasil, elas se tornaram uma importante fonte de alimento para os dinossauros herbívoros, como os saurópodes e os ornitópodes, que se alimentavam das folhas e frutos dessas plantas. Enquanto isso, no sul do Brasil, o clima era mais seco, com grandes desertos e vegetação esparsa. Essas regiões áridas eram habitadas por dinossauros adaptados a ambientes hostis, como os abelissaurídeos, que tinham como principal representante aqui no Brasil o Pycnonemossauro, predadores que caçavam em grupos, e os Austroposeidons, herbívoros gigantes que podiam sobreviver com pouca água e vegetação. Uma das regiões mais importantes do Brasil no Cretáceo foi a Bacia do Araripe, que se estende pelos estados do Ceará, Pernambuco e Paraíba. Essa região é extremamente valiosa para a paleontologia. Ela é conhecida por seus fósseis incrivelmente bem preservados. Aqui foram encontrados dinossauros, pterossauros, peixes, tartarugas e até insetos fossilizados, todos datados de cerca de 110 a 120 milhões de anos atrás. Entre os dinossauros mais famosos da bacia do Araripe está o Irritator, um espinossaurídeo que vivia à beira de lagos e rios, caçando peixes e outros animais aquáticos. Com cerca de 8 metros de comprimento, ele era um predador ágil e eficiente, com um focinho longo e dentes afiados, perfeito para capturar presas escorregadias. Outro dinossauro fascinante dessa região é o Birajara, um pequeno dinossauro com penas coloridas que viveu cerca de 110 milhões de anos atrás. Ele tinha longas penas em formato de bastão, que provavelmente eram usadas para atrair parceiros ou intimidar os rivais. O Birajara é um dos fósseis mais bem preservados do Brasil e nos dá uma visão única da aparência e comportamento dos dinossauros. Ainda no Nordeste, viveu o que conhecemos como o espinossauro brasileiro, ou melhor, o Oxalaia, descoberto
descoberto no Maranhão foi um gigante espinosaurídeo, parente do famoso, é claro, espinossauro, com cerca de 12 a 14 metros de comprimento e pesando até 7 toneladas. O Oxalaia foi um dos maiores predadores que já pisou em solo brasileiro. O Oxalaia era um caçador especializado em ambientes aquáticos. Seu focinho longo e estreito, cheio de dentes afiados, era perfeito para capturar peixes e outros animais aquáticos. Ele provavelmente passava grande parte do tempo em rios e lagos, usando suas poderosas mandíbulas para capturar presas grandes como os peixes gigantes e até outros répteis. Infelizmente, o Oxalaia é conhecido por apenas 2 fragmentos do seu focinho, encontrados na bacia de São Luís Grajaú, no Maranhão. Esses fragmentos, embora pequenos, revelam muito sobre esse animal. Eles mostram que o Oxalaia era um predador de topo, capaz de competir com outros grandes carnívoros da época, como os Carcharodontossauros. Mas os dinossauros não eram os únicos donos. Os céus brasileiros também tinham muitas espécies. Uma delas foi a tapejara, um pterossauro descoberto na bacia do Araripe. Era um dos mais impressionantes répteis voadores da época, com uma envergadura de cerca de 3 metros de comprimento e uma grande crista colorida no topo de sua cabeça. A tapejara era um animal espetacular. Essa crista provavelmente era usada para atrair parceiros ou intimidar os rivais, funcionando como um display visual. A tapejara se alimentava de peixes e pequenos animais, planando sobre lagos e rios com suas asas largas e membranosas. Ele é um dos pterossauros mais icônicos do Brasil e nos mostra a diversidade da vida que existia no período Cretáceo. O fim dos dinossauros no Brasil. Mas toda essa diversidade chegou ao fim há 66 milhões de anos atrás, quando um asteroide gigante atingiu a Terra, causando uma extinção em massa que eliminou todos os dinossauros não avianos. O Brasil não foi a exceção. Dinossauros como o Astroposeidon e o Irritator desapareceram para sempre, deixando apenas seus fósseis como testemunhas de um passado distante. Mas nem tudo foi perdido. Alguns dinossauros sobreviveram. As aves. Hoje, o Brasil é o país com a maior diversidade de aves do mundo. Um legado vivo da era dos dinossauros, e é nossa responsabilidade proteger essa biodiversidade, assim como preservar os fósseis que nos contam a história do nosso passado. E assim termina o nosso vídeo. O Brasil na era dos dinossauros era um lugar de gigantes, de paisagens em constante transformação e de uma biodiversidade incrível. Dos primeiros dinossauros do Triássico aos gigantes do Cretáceo, nosso país foi palco de uma história fascinante que ainda está sendo desvendada pelos paleontólogos. E você pode fazer parte dessa história. Visite museus, apoie a pesquisa paleontológica e ajude a preservar o patrimônio fossilífero do Brasil. Afinal, os dinossauros podem ter desaparecido, mas seu legado ainda vive em nossas florestas, nos rios e na incrível biodiversidade que nos cerca. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais aventuras pelo passado do nosso planeta. Um forte abraço e até logo!